Fala, galera do Vale do Mundo! Estamos aqui nos estúdios da Ribeira Plus em mais um episódio do nosso Pod Vale do Ribeira. E hoje estou com minha parceira e amiga Ira. Tudo bom, Ira? Ai, Doug, valeu demais. Tamo Mesmo junto. Programa. Obrigada, viu, Doug, pelo carinho, pela amizade. Muito bom estar aqui com você, Tamo com junto. os nossos convidados, com todo mundo que vem nesse programa. E principalmente com você que está aí em casa, tá passeando, tá descansando, mas tá ligado no nosso programa. Grande beijo, é isso mesmo. E aproveita este momento para compartilhar este vídeo, seguir as nossas redes sociais, ir lá no TikTok, no Instagram, colocar lá, @podvaledoRibeira, seguir nosso conteúdo, interagir e principalmente seguir o nosso canal no YouTube. Precisamos de você, precisamos do seu like, precisamos do seu compartilhamento, porque as redes sociais dependem também que a gente faça essa interação para movimentar as coisas. E assim, mais pessoas aqui no Vale, de outras cidades, irão conhecer este trabalho maravilhoso feito pela Ribeira Plus e aqui com meu amigo Douglas Campeão, e principalmente as pessoas maravilhosas que estão aqui no nosso programa, contando suas histórias, suas jornadas, trazendo informações muito importantes para nós e para você também. Então, conto com a sua colaboração também, estarei de olho, viu? Porque nós estamos ali nas redes sociais de olho e muito feliz com o seu play. Obrigada, viu? É isso aí, né? Desce o dedo lá, galera, vai dando like lá, que isso é importante pra gente, como a Ira falou. Também é importante, assim, você empreendedor, empresário que está aí na região do Vale, quer divulgar sua marca e está aqui com a gente, então venha ser um parceiro do Pod Vale também. A gente agradece essa parceria. Então, estamos aqui em mais uma temporada, realizando um trabalho de entretenimento, informação, muito assunto legal para vocês estarem juntos com a gente. Então, assim, faça igual na marca. Na marca, né, todo mundo já conhece, que acompanha o Pod Vale, conhece da Anamarca, que é o grande parceiro do Pod Vale, está aqui conosco desde a primeira temporada. Então, é uma empresa que atua no todo o Vale do Ribeira e Litoral Sul. Para você que não tem habilitação náutica, que precisa de serviço de despachante náutico, primeiro documento, transferência, extravio, tudo isso a Anamarca te assessora. Então, é o seguinte, quer mais informações? Entre lá na Marca Raiz ou entre em contato com a gente aqui no Pod Vale, a gente vai estar direcionando para eles todo tipo de informação que você necessitar para poder estar navegando tranquilo pelas águas do Vale do Ribeira e Litoral Sul e no Brasil inteiro, quem sabe, né? Então, assim, logo mais a gente vai passar mais informações da Anamarca, mas sigam eles também nas redes sociais, na Marca Raiz no Instagram, tá bom? E fica ligadinho que a gente já fala mais de novidades da Anamarca aí, que em breve estará no Vale de novo. Tá? E hoje, né, como a gente fala, sempre temos pessoas especiais no nosso Pod Vale, né, Ira? Especiais, histórica, fez parte da vida de muitas pessoas aqui nesse Vale do Ribeira. E hoje ainda veio aqui para trazer um trabalho, um assunto importantíssimo, Com né, certeza, né? Teve uma trajetória aí muito grande com os irmãos, né? No Vale do Ribeira. A galera do Vale vai lembrar dessa pessoa que a gente está trazendo hoje aqui e vai conhecer o que ela está atuando hoje. Então, assim, hoje a gente vai ter um papo de muita informação, muito importante para todos. Então, fica ligado que o episódio de hoje está incrível. E hoje a gente está com ela, a Andréia Marques. E aí, Andréia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu fico feliz por vocês terem me dado essa oportunidade. Então, a gente que agradece você ter aceitado, né, Ira? A gente que tá muito feliz, gente. Andréia. Te rever, né? Primeiramente, te rever. Te rever depois de tantos anos, tempo, né? Maravilhosos anos. Muitas jornadas, né? Cada um de nós aqui. Sim. E como eu disse no início, você é uma figura histórica para nós, tá? É um patrimônio já. Eu sei que a modéstia ali, mas você marcou a vida de muitas pessoas, né? Hoje você veio falar sobre um trabalho, sobre vários outros trabalhos que você teve na vida, mas para nós, você começou ali como artista, gente, uma dançarina do Vale. Você e seus irmãos, assim, é um marco para nós. Então, muito, muito obrigada por estar aqui. E aí os caminhos foram mudando, né, depois, mas a gente, sim, começamos aqui fazendo vários trabalhos e hoje a gente faz outros trabalhos que também, né, são muito relevantes hoje para a nossa sociedade. Com certeza. E Andréia, para quem ainda não te conhece, né, que é meio difícil, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu me aposentei recentemente, não tem 2 anos ainda de aposentadoria, mas eu lecionava aqui
no município, né, para educação infantil. Foram 29 anos e meio na educação infantil e mais aí um ano no estadual, né? Quando eu comecei minha carreira, eu comecei no estado, substituindo. E depois logo ingressei na educação infantil. Então foram 29 anos e meio ali lecionando. Até hoje eu vejo assim... os ex-alunos, né, maior do que eu, porque eu sou baixinha, né, e eles, tia, Andréia, né, então foram muita história, muitos anos aqui contribuindo no desenvolvimento, né, de crianças e a gente fica alegre por isso. Você é muito né? famosa, né? É legal, né? O Famosa, eu vou colocar aqui tanto para você quanto para você que tá em casa assistindo, né? Eu tenho muito orgulho do Vale, das pessoas que estão do Vale. Esse programa para nós, né, é sobre isso, é sobre a gente valorizar as pessoas do Vale. Sim. E assim, pessoas que são da educação, não tem como, porque todo mundo lembra das tias. Todo mundo. É um marco muito grande. Marca mesmo, né? Então, o ser famoso é isso, é famoso para nós. Sim. Né? Sim, com certeza. E, Andréia, falando um pouquinho também do que você está hoje atuando, né, como, né, a gente conversou um pouquinho antes aqui, o mês de maio agora é um marco muito importante, né? Essa questão do Maio Laranja. Explica para o pessoal o que significa esse Maio Laranja. Bom, Maio Laranja é um mês que foi colocado como um mês, vamos dizer assim, tem o dia D, né, o dia 18, né, e o mês inteiro se trabalha essa temática, onde é um mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Abuso e exploração. Então, a gente trabalha o mês inteiro essa temática, embora a gente sabe que abusos não acontecem só em maio, né? Abusos acontecem todos os dias, de janeiro a janeiro. Mas é um mês que a causa acaba ganhando uma certa notariedade, porque as pessoas estão mais envolvidas, elas veem a cor, então ela já liga que é realmente o mês de se trabalhar essa prevenção. E aí, como que você tem, assim, 30 anos praticamente, né? De educação, de estar envolvido com famílias, com criança, Sim. né? Quando que foi o momento que você percebeu, porque você se aposentou agora, mas você já está envolvida com isso, Sim. que você percebeu essa necessidade de trazer esse tipo de campanha, de fortalecer essa campanha aqui no Vale? Na verdade, eu comecei numa instituição religiosa, né, na minha igreja. Nós fizemos um chá de princesas. E naquele chá de princesas foram 155 meninas, de idade ali até uns 12 anos. E a gente fez ali louvor, fizemos músicas, danças. E veio uma pessoa de fora. Tá? De fora do Vale, né, do Sul, ela veio trabalhar essa temática. Então, ela ensinou, e eu fiquei assim, maravilhada. Aí, eu comecei meus primeiros cursos, né, e eu disse assim, não podemos parar aqui, né, eu trouxe alguém de fora, Maravilha. mas esse trabalho precisa dar continuidade aqui, né, então, e eu comecei a falar nas igrejas, posteriormente nas escolas, né, me debrucei em muitos estudos, principalmente a base e o respaldo científico que a gente precisa, é um assunto bastante delicado, e necessário, e a gente vê, e eu vi assim o quanto eu estava despreparada, né? E foi quando eu comecei a estudar. Interessante. E os pais, né, a gente vê aí que todos os pais estão muito despreparados, né? Se for pegar amplamente esse assunto, né, que querendo ou não, existe um pouco de tabu, né, que Sim. se falar de sexualmente, né, a pessoa acha que só a questão do sexo, né? Sim. Mas o abuso não é só isso também, né? Sim, na verdade, há uma grande confusão, né? Falar de sexo é tabu, né? Ainda hoje, né? As pessoas se sentem desconfortáveis, envergonhadas, tem toda uma cultura. Mas quando a gente realiza a prevenção, não se trata exatamente de sexo, a gente fala sobre sexualidade, que daí diz respeito às emoções, diz respeito ao agir, ao sentir, ao estar, ao ser. E isso a gente trabalha desde o ventre, né? Algumas pessoas me perguntam muito, com que idade eu devo começar a trabalhar educação sexual com o meu filho? Desde o ventre. Propriamente dito também, quando ele nasce, né? Você está ali numa troca de fralda, você está ali trabalhando ali, falando, né, as partes do corpo, nomeando, né? Então, você trabalha sempre. Mas quando a gente fala assim, vamos fazer um trabalho de educação preventiva, ou então de educação sexual, as pessoas já ligam, como você disse, ao sexo. E não é sobre isso, né? É sobre ensinar a criança a se prevenir, a conhecer o seu corpo, em primeiro lugar, a nomear as partes do corpo, a se prevenir e a estar sempre ligado a um toque bom e um toque que não é bom, um toque ruim. Uhum. Como que é essa diferença, né? Para quem está assistindo, assim, principalmente...
para os adultos que também precisam ter essa conscientização, né? E entender isso. Mais até que as crianças, né? Com certeza, sim, né? porque é o adulto quem vai proteger, né? Uhum. A gente mune as crianças de informações, de conhecimento, mas ela precisa de uma rede de proteção, né? A criança não se protege sozinha, então nós precisamos falar com os adultos, né? Trazer esse conhecimento para aqueles que estão ao redor de uma criança. Quando você me pergunta qual a diferença, né? É que quando a gente fala de sexo, a gente está falando de corpos, a gente está falando do ato sexual em si. Agora, quando falamos de sexualidade, nós estamos nos reportando às emoções, né? Ao sentir, ao estar junto, aos relacionamentos, né? Ao autoconhecimento. Então, é essa a diferença. Tá? Por isso que a educação emocional ela está muito ligada à educação sexual também. E aí hoje você, depois desse trabalho que você está desenvolvendo aqui, você sente essa mudança desde os trabalhos nas igrejas, nas escolas, né? Porque o tabu começa com a palavra, Sim. né? E assim, a gente tava conversando em off, até falei para você, tanto entre a minha família, meus amigos, né? Eu me informo, eu entendo isso, mas eu também sinto dificuldade em expressar e explicar isso para as pessoas, né? Porque já vem com a palavra. Sim, Né? sim, Já vem tem a ali, palavra. quando fala educação sexual, a primeira dá uma coisa que a trava. pessoa pensa vai ensinar as crianças a fazer sexo. Não, Exatamente. a gente quer ensinar a que elas saibam o que é isso para não fazer, né? Exatamente. A gente mostra, né, o tempo de todas as coisas, né? Inclusive, ontem eu estava falando com adolescentes, estava numa escola falando com adolescentes. E aí, muitos deles, a gente já sabe que eles já têm uma vida sexual ativa, né? Ou já tiveram a sua primeira relação sexual. E a conversa muda um pouquinho, né? Então, a gente também não vai falar sobre sexo, mas a gente fala sobre consentimento, a gente fala sobre relacionamentos abusivos, a gente fala sobre eles se autoconhecerem para depois se relacionar, fala do momento certo para todas as coisas, né? Então, é bem legal também esse papo. Agora, quanto à sua pergunta, eu vejo muita diferença. Ontem mesmo, eu estava conversando com meu esposo, a minha filha, eu forneço essa educação sexual para ela desde os seus 8 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com essa temática, e eu falei assim, gente, eu tô atrasada, eu preciso correr para poder ensinar para minha filha. E eu vejo a diferença hoje. Antigamente, quando que você podia chegar para os seus pais e contar alguma situação de escola que envolvia sexo? Ela tem 16 anos, né? Ela é uma adolescente, tem 16 anos. E acontecem tantas coisas no meio deles. E hoje, assim, a nossa mesa, né? A gente faz questão de jantarmos juntos, de estarmos juntos. E essas conversas, aliás, ao redor da mesa surgem todos os tipos de conversa. E ontem ela estava contando pra gente, né? E depois que ela saiu, eu até falei pro meu esposo, antigamente a gente não podia falar isso com os pais, Sim, né? Mas ela sente o quê? Confiança, liberdade, ela se sente num lugar seguro, é onde ela tira as dúvidas, né? Então, é um diálogo bem legal. Então, o que eu vejo hoje de diferença? Da importância. Então, desde os 8 anos, ela está inserida nesse contexto, onde eu comecei a explicar muitas coisas para ela, né? O olhar dela mudou, e hoje ela sente, assim, o lar dela um lugar seguro, onde ela pode conversar, onde ela pode tirar todas as dúvidas. Eu sempre deixei uma conexão e um canal aberto para que ela pudesse realmente se sentir à vontade. Isso é muito importante, né? E realmente, né? É uma coisa cultural, né? Anos atrás, né? A gente falar com o pai, perguntar para o pai alguma coisa ou para a mãe, primeiro que você já tinha, né? Que a criança vai ter naturalmente a vergonha, sim, né? Sim. Que é normal, mas aquela coisa também de se sentir uma pressão, né? Será que eu posso falar isso com meu pai, com a minha mãe? Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Então era muito, muito forte essa questão antigamente, Sim. né? Sim. E quebra também a pressão em cima da criança e do adolescente, né? Quando você tem esse lugar seguro, a gente quebra também as futuras violências que podem acontecer. Né? Como você falou, de nomear as coisas, né? Uma coisa tão simples. E não, até mesmo para pessoas hoje, além de antigamente era assim, mas pessoas hoje também têm um pouco de timidez de falar sobre isso e pensar que falar sobre isso é pensar nessa proteção e entender que quando a gente tem nome e o que as coisas acontecem, você consegue dizer não, Sim. Você consegue levar esse não mais à frente e trazer para os pais isso, porque se a gente tinha vergonha de perguntar quando era bom, quando era ruim, menos ainda. Né? E isso a gente vê hoje com violências com pessoas adultas. É muito difícil para a pessoa abrir e falar, né? E trazer esse canal em que a pessoa pode chegar e falar, ó, aconteceu uma coisa estranha ali.
né? O que é Exatamente, isso, né? Exatamente. E pegando nesse gancho também, né? Eu tava conversando com você que, além de eu ser uma mulher, eu já vivo constantemente. A minha vida inteira foi ser uma pessoa, né, preocupada em não receber essa violência. E hoje que eu sou tia, eu não sou mãe, mas sou tia, eu vejo as crianças, eu vejo meus sobrinhos, vejo assim, filhos dos meus amigos, né? Eu vivo super atenta em todo lugar que eu estou, sabe? Porque eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Sim. E eu queria saber de você, pra gente que é atenta, pra gente que tá assim, né? Qual que é o perfil do abusador? Qual que é o perfil da pessoa que vai chegar na criança pra fazer um negócio desse? Aí que tá. O abusador, ele não tem um perfil. Ele está em todas as esferas da sociedade, em todas as camadas, né? Antigamente a gente falava assim para os filhos, né? Para as crianças, né? Não fale com estranho, não pegue bala de estranho, não aceite nada de estranho, né? Hoje em dia você já isso daí já caiu muito por terra. Por quê? Porque, na verdade, hoje, mais de 80% dos casos são intrafamiliar, dos casos de abuso. Acontece onde? Dentro de casa. Padrastos, avós, pais, né? Madrastas, porque meninos também são abusados, né? A gente tem aquela ideia que não, meninos também são abusados. O que acontece é que o número é menor, porque a notificação de meninos também é menor, entendeu? Pela vergonha, o tabu, isso, né? E entra já ideologias e tudo mais. Então, os meninos, eles falam menos, mas eles também são tão abusados quanto as meninas, né? O número de meninas é mais ou menos de 78%, 80%, e dos meninos, na verdade, ontem eu ainda vi um número, meninas 88% e meninos 12%, tá? Mas eles são... O que acontece muitas vezes? Ele não tem um perfil específico, tá? Então, ele está em todos os lugares. E é como você disse, os pais que precisam ficar atentos. Então, ele não tem classe social, não tem cor, né? Tem casa. Grau de parentesco. Que grau perigo, de parentesco, né? Estranho. Né? Então, infelizmente, ele não tem um perfil específico que se possa falar assim, fiquem atentos a esses sinais. Não. E aí, dentro desse trabalho, você conversa com as crianças, imagino que uma outra linguagem, claro, né? Mas você conversa com as crianças, você passa essa educação dessa forma também, que um abusador, ou não sei se essa palavra que você usa, mas assim, como você conversa com as crianças, né, Maria? Deixa eu formular minha pergunta. Como que você conversa sobre isso com as crianças? Para as crianças, né? Porque a prevenção, ela não tem a intenção de assustar, de instaurar pânico, né? Terror, não. A gente quer levar informação de uma forma, assim, fluida, de uma forma leve. A gente leva a informação de uma forma que eles amam, que é através da ludicidade. Então, eu tenho, assim, muitos recursos visuais, né? Enormes. Eu tenho uma casinha, assim, maior do que eu, quase. Eu tenho 1 metro. E ali a gente vai trabalhando os contextos, né? Vai trabalhando os conteúdos e mostrando para elas. Então, a primeira parte que a gente faz é assim, o meu corpo é uma casinha. E essa casinha precisa ser bem cuidada. Então, o que é? É o autocuidado, é o autoconhecimento. Então, a gente vai falando das partes do corpo. Até que se chega nas partes íntimas, né? Eles ficam meio envergonhados, alguns falam o nome de apelidos, e aí você fala assim... Muito bem, você falou bem, a mamãe chama desse nome, né? O seu responsável ensinou você dessa forma, porém tem o nome certo, né? E aí eu falo o nome certo. Eles ficam assim, meio envergonhados, mas depois fica tudo bem. E depois, então, dessa parte, a gente passa para falar sobre os toques que são bons, tá? Quando você pergunta assim, o que eles falam? O abusador tocou em você, né? Não. Então, a gente fala assim dos toques que são bons, que são legais de sentir, e os toques que não são legais. Então, os toques que são bons, quais são? Um aperto de mão, um abraço, se você estiver à vontade, tá chutando a bola lá, tá brincando de bola lá, cruzou pé com pé ali, entendeu? Então, são toques legais, né? Agora, quais são os toques que não são legais? E a gente vai tirando, às vezes, até deles mesmo, sabe? Às vezes, eles falam, puxar o cabelo, quando são... menores. E aí eles vão falando, eu falo isso exatamente, mas lembra que eu falei das partes íntimas, porque eu já tinha falado, né, nomeado, então existem pessoas que elas querem tocar nessas partes, e aí nós não devemos deixar, e se isso acontecer, eu preciso contar para alguém. O que acontece muitas vezes, gente, é que o abusador, ele faz com que a criança se sinta vítima, aliás, se sinta culpada, né? Então, muitas vezes ele vai dizer assim, que ela gostou,
que ela pediu, que aquele toque é bom, ele convence ela que ele precisa fazer aquele carinho nela, né? E então a gente fala para a criança o que é qualquer carinho que te deixe assim constrangido, você não vai falar essa palavra, mas envergonhado, que te faça sentir raiva. Então, por isso que o trabalho emocional, primeiro a criança Muito bom. saber o que ela sente, nomear o que ela está sentindo. Não, eu estou com raiva nesse momento, eu estou triste, né? Então, isso é de suma importância Com certeza. na prevenção do abuso, né? Então, a gente faz todo esse trabalho, mostrando toques que são legais, tudo através de figuras, sabe? Tudo através de... Bem didático. Isso, exatamente, né? Da ludicidade, e até que a gente chega nesse ponto que... e aí a gente pergunta, né? Pode tocar aqui? Não. Até tem um semáforo, a gente usa as cores do semáforo para a criança nomear, por exemplo, o verde pode tocar, né? Então, onde é que pode tocar? O amarelo é atenção. E o vermelho são lugares que não pode. Isso para os muito pequenininhos, né? Para os demais, eu já falo uma outra linguagem, por quê? De repente a gente fala verde na mão, por exemplo. Tá? Eu vejo muito errado isso daí, por sinal, o verde colocado na mão, mas e se o abusador pede para que a criança toque na parte íntima dele? Já passou, mãos, já, né? Entendeu? Então, alguns cuidados que a gente tem, até com os recursos, tá? Mas a gente explica ali para eles, mostra, fala assim, olha, igual o trânsito aqui não pode, né? Isso não é legal. E a gente vai falando, vai tendo esse diálogo com eles. Que Muito, demais. muito Nossa, importante, né? que Muito didática importante. incrível, hein? Eu tô com medo de perguntar, mas eu vou perguntar. A gente tem índices aqui no Eu ia Vale, perguntar sobre isso. né? A gente tem índices assim, como que isso acontece, né? Isso acontece ou qual? Então, o que acontece muito são as subnotificações. São os casos que são jogados para debaixo do tapete. Isso, assim, acontece demasiadamente, tá? O ano passado, existe o anuário, né, de segurança, onde sai os números, né? E o ano passado teve os números. Aqui em registro, nós tivemos 52 casos, até maio do ano passado. Só que, cientificamente, foi comprovado que mais ou menos 5%, vamos lá, 1% somente notifica. Então, se é somente 1%, quantos casos nós temos, na verdade? Com certeza. Entendeu? E entra Então, nessa questão de vergonha também, da família. Sim, o abuso acontece em todos os ambientes, né? Em ambientes religiosos, né? Eu tenho um treinamento que eu faço, inclusive, só para as igrejas, né? Que legal, muito bom. Sim, para Muito bom ouvir professores, isso. pastores, líderes, né? Enfim, Importante. só para as igrejas. Então, a gente sabe que acontece em igrejas, né? Acontece nas famílias, acontece em Infelizmente, escola, né? É democrático. Já existia um ditado popular, né? Isso mesmo. O padre, né? Com os coroinhas, né? Sim, Então, e isso em todas as esferas, em todas as religiões também, né? E assim, a gente sabe o que acontece, né? Às vezes não quer tornar público, né? Vergonha na família, Sim. como é que vai ser, né? E, inclusive, as crianças não contam muitas vezes, e era entendeu? isso que eu ia perguntar para você Isso. agora, né? As Os crianças sinais, não né? contam. Quais são os sinais? Um outro trabalho que a gente faz dentro Boa dessa pergunta. prevenção, né? Dentro desse trabalho de prevenção, uma outra esfera é falar do segredo bom e o segredo ruim. Por quê? O abusador, ele pede o quê? Segredo. Tá? Nossa, É uma das isso. coisas que ele pede para a criança, que ele fala que ela não pode contar. Que é Ele só muitas vezes ele entre faz eles, né? ameaça, porque se você contar, eu vou matar sua mãe. Se você contar, ninguém vai acreditar em você, tá? E aí a criança não conta. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é assim, é que eu não trouxe nenhum visual, mas a gente fala muito sobre não esconda esse segredo. Segredos bons você pode guardar, quer ver? Uma festa surpresa. Aí eu falo assim para eles, olha, agora tá chegando o Dia das Mães, você fez um cartão na escola para dar de presente para a mãe. Esse é um segredo bom que você pode guardar. E eu falo para eles assim, gravem bem. Segredos bons têm dia e hora para serem revelados. Segredos ruins, não. Segredos ruins é aquele que te machuca, te causa dor, te dá medo. E você não pode contar para ninguém. Então Incrível. é isso. Nossa, Grandes sinais aí, né? Para que as demais. crianças estarem Mas assim, entendendo. reforçando, né, a pergunta do Douglas, achei interessante, né? É muito difícil, né? Assim, é muito difícil para os adultos o que dirá para as crianças para poder se abrir, né? Mas
Quais são os sinais que a gente pode começar a perceber, né, de uma criança, de como ela está se expressando, ou de como ela está muito tímida? Como que a gente consegue perceber isso mesmo? Que está acontecendo alguma O que coisa de tá errado com acontecendo, ela. né? Porque ela não vai, dificilmente ela vai contar, né? A menos que você realize alguns trabalhos, por exemplo, nas oficinas, né? Então, nos lugares que eu vou, vamos lá, eu vou para uma igreja, então, qual a instrução que eu dou? Qual vai ser o fluxo de atendimento depois? Porque a gente faz o trabalho de prevenção, mas pode ser que ali tem uma criança que já foi abusada, né? Então, precisa ter um fluxo. Para quem essa criança é encaminhada, quais são os próximos passos. Então, tudo isso a gente acaba ensinando dentro do treinamento que eu dou. Mas uma criança, o que a gente fala para os adultos? Eles precisam estar atentos. Existem os sinais e os sintomas. Sinal é aquilo que a criança traz e você vê. Por exemplo, ela está com um hematoma, ela está com a coxa machucada, né? Então, são os sinais. E os sintomas é aquilo que a gente não consegue ver se ela não contar. Uma dor na genitália e tudo mais, é uma coisa que a gente não consegue, né, ver. E aí, somente se ela contar. Então, existe essa diferença. E dentro dos sintomas, por isso que precisa se conhecer essa criança, né? E quem está no dia a dia com ela, eu, enquanto professora, por muitas vezes eu via a criança triste, eu via a criança ou que estava com baixo rendimento, e eu ia questionar ou chamava os pais, porque eu lecionava para educação infantil, né? Então, eu perguntava para a criança e também perguntava para os pais. O que eu costumo dizer, assim, são vários, né, os sintomas, né? Então, a criança com insônia, ou a criança dormindo demais, a criança que não comia, de repente, começa a comer compulsivamente, ou a criança que comia muito e, de repente, perdeu o apetite. Então, vocês verem que são os extremos. Então, o que a gente sempre orienta? Fiquem atentos a qualquer mudança brusca de comportamento. Nossa, já é uma ótima Com orientação. certeza, né? Porque realmente isso fica muito nítido, né? Da Sim, criança. Sim. Essas mudanças Sim. de personalidade, né? Sim. Dentro de casa. E aí o pai e a mãe não têm essa compreensão de entender que tem que chegar e pode conversar. estar acontecendo alguma coisa. Uhum. Um sinal isolado, né, não quer dizer que esteja acontecendo um sintoma isolado, não quer dizer que a criança está sendo abusada. Uhum. Então, é todo um conjunto, é Uhum. toda uma variação, né, um olhar atento sobre essa criança. E a gente, como mãe, né, como quem está ali cuidando dessa criança, até mesmo Qualquer professores, mudança Conhece, né? conseguem perceber, né? A gente consegue perceber. Às vezes minha filha chega mais triste, assim, ou está diferente, a gente já percebe, né? Então... E como eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o projeto. O que ele é, como que ele funciona, né? Se eu gostaria de trazer vocês para minha igreja, para o meu espaço, para minha comunidade, como que isso funciona, como que acontece? Olha, primeiro a gente procura entender qual é o espaço que a gente vai estar, por exemplo, em escolas, né? Eu sempre estou nas escolas, né? Até minha mãe brinca assim, você saiu da escola, mas a escola não saiu de você. Então, não se aposentou, não saiu da escola, vai continuar. Nas igrejas também. Então, a gente procura entender assim, qual é a sua necessidade? O que a sua comunidade precisa? Eu preciso de um trabalho de educação emocional. Ok, a gente vai e realiza um trabalho de educação emocional. A gente precisa de um trabalho com os pais. A gente está achando os pais meio desligados, né? Porque o abuso... ele não é só hoje mais presencial, né? O virtual também. Muito. E as nossas crianças estão muito expostas, né? Nas redes sociais. Então, olha, eu preciso primeiro... Então, já teve lugares que eu fui que falaram assim, não, as crianças precisam, mas eu preciso muito mais com os pais. Né? Então, a gente vai e leva esse conhecimento. E aí... Exemplo, eu, pessoa física, Ira, posso procurar você, Andréia. Notei alguma coisa aqui. Aí eu posso procurar vocês diretamente. Sim. Depois eu vou deixar meu número, Ah. meu Instagram. Redes sociais, É um projeto gratuito? Como que ele funciona? Não, hoje eu sou profissional. E quem? Quem são? A gente quem? Quem são Quantas esses? pessoas estão envolvidas? Isso, quem são esse gente uma quem? empresa, como que é? Eu sou uma profissional na área, né? E a gente tem valores, mas cada caso a gente estuda, né? Vê as necessidades, Sim. embora, assim, eu faço voluntariado, né? E bastante também, mas a gente tem a gente faz um cadastro, vê a necessidade, vê as Então, suas... você tem uma empresa que atende isso. Uma empresa. É uma empresa, assim, pelo serviço oferecido que eu tô perguntando, né? Sim. Pergunta para quem tá assistindo
E às vezes a pessoa Sim, tá nervosa, temos, tá ansiosa, tá querendo e não sabe o que fazer. Sim. Eu tô aqui em frente com você já. Graças a Deus, não estou precisando Sim. para isso, mas isso existe em todo lugar. Em todo lugar. Então, se eu quiser, eu quero indicar você para qualquer situação, para qualquer pessoa, né? Tem o voluntariado, mas a pessoa quiser, ela tem uma escola particular, Sim, sei lá, ela tem qualquer sim. coisa. Então, ela vai entrar direto. Pode falar diretamente comigo, né? E a gente vai... E aí, você tem como eu esse te disse, serviço de um tem atendimento. Tem um atendimento por grupos, né? Então, por exemplo, é uma creche, eu quero atendimento para os pequenininhos, né? Para os bebês, o maternal, porque esse trabalho a gente realiza independente de idade, né? Aí eu quero um trabalho só para os pais, eu quero um trabalho para os professores. Aí você né? faz um planejamento para esse grupo, para essa Exatamente. pessoa. Primeiro eu entendo a necessidade deles, quais são as demandas, né? Uhum. E depois, então, faço a oferta do que a gente pode fazer dentro das necessidades, e aí, então, tem o orçamento e a gente envia o orçamento. Aí depois aplica. E aí, quando você vai desenvolver isso, né? Você montou o plano, né? Aí você leva lá, ele tem, por exemplo, tempo. Ele é um dia, ele é um mês. Claro, eu imagino que você vai ser dependendo da situação. Isso, exatamente. Mas pode haver isso, Sim. pode haver tanto um dia, Sim. quanto pode ser um mês. Sim. Ou se de repente na prevenção encontra-se alguém que precisa de uma continuidade, né? Alguém que ou ali no projeto sofreu algum abuso ou conhece alguém, Sim. você também vai ter esse outro tempo ali Sim. e também tem esse atendimento. Sim, a gente, como você disse, né, vai depender da necessidade, mas, por exemplo, vamos lá, com adolescentes, o que é ideal, sabe? É a gente ter aí, pelo menos uns 4 encontros com eles. O ideal também, em sala de aula, e não, às vezes acontece no pátio, né, que é mais rápido, é uma palestra, mas quando você faz uma oficina, um workshop, onde você se aproxima mais desse adolescente, você vai se conectar, né, eles ficam lá, ô tia, né, os adolescentes chamam, ô tia, e eles se abrem, eles contam coisas que eles não contam para os pais, que muitas vezes eles não têm coragem, ou não têm abertura, ou têm medo como é que se fala, da repulsa dos pais, entendeu? Então, o legal é quando você consegue ter esse tempo de qualidade com eles, né? Mas palestras já resolvem bastante, né? Já. A intenção é a informação. E Né? palestra certeza. também aqui no Vale você dá em todos os lugares. Tem alguns lugares que você possa citar, que você já passou falando Sim, sobre olha, isso? em Cajati, todos os anos eles me chamam para falar na praça, no evento deles. Que maravilhoso, Cajati, Cajati. nossa. Na praça acho que é Praça da Bíblia, não lembro, mas todos os anos eles fazem a caminhada do dia 18, né? Então, todos os anos eu tô lá juntamente com eles, eles compram o meu livro, que eu ainda não falei sobre o livro, né? Sim. Mas eles Não, compram o livro. segundo bloco vai ser só sobre o livro. E assim, a gente faz um trabalho bem legal lá, né? Tem muitas igrejas que me chamam, tanto aqui na cidade, quanto fora, né? São Paulo, Baixada Santista, né? Agora mesmo tem alguns trabalhos em Guarujá, tem trabalho em São Vicente, e também aqui em vários lugares, Que eu já legal. fui em vários lugares, né? Fico Várias muito escolas. feliz em ouvir falar das igrejas Sim. darem essa abertura Sim. hoje, tanto com a violência com criança, com mulheres também. Hoje a gente Sim. abrir a discussão mesmo, né? E falar, gente, isso acontece na sociedade, a gente Muito. precisa, Muito. né, resolver isso, né? Uma das coisas que a gente traz para os adolescentes, por exemplo, é esse trabalho falando sobre misoginia, né? Que bom. Sabe? Então, eu falo assim, que se a gente educar desde pequeno, né, o respeito, Sim. sabe? Os limites, nós vamos ter uma Sim. sociedade bem melhor. Porque o feminicídio é o resultado, né? Pô, muito legal. Que Muito demais. bom. E muito bom ouvir você, sabe? Nossa, realmente, hein? Não, como a gente falou, era um assunto muito, Muito. especial, né, de estar falando. Mas vamos deixar, né, a Andréia tomar um pouquinho de água. E especial também, vocês já sabem, né? A Anamarca, né, nosso grande parceiro no Pod Vale, que está conosco nessa 3ª temporada também. Então, agradecer toda a equipe da Anamarca, lá, o Otávio, a Carol, o Paulo, a Lu, toda a equipe que sempre, quando vem para cá fazer os cursos de Arraiz, a gente está junto, então é muito legal. Tá conhecendo também, né, um pouco mais sobre esse assunto do mundo náutico, que envolve muito o nosso Vale do Ribeira também, tem muita água para se navegar, né? Eu já trabalho também nesse meio náutico, então a gente sempre puxa essa sardinha para uma empresa que apoia o Pod Vale do Ribeira, que é a Anamarca. Então, você que ainda não tem a sua habilitação náutica ou precisa regularizar suas embarcações,
sua moto aquática, ou quer regularizar sua marina, quer regularizar uma rampa que você está fazendo dentro da sua propriedade e não sabe como agir. Então, a Anamarca tem todos esses serviços para poder te atender. Então, entre em contato agora pelas redes sociais lá na Marca Raiz, ou com a gente aqui, a gente vai estar repassando as informações para vocês e o contato também da equipe. No episódio também pode escrever aqui, eu quero mais informações para regularizar a embarcação, para regularizar a minha rampa dentro da minha propriedade, meu pier, como que faz para mim tirar minha habilitação, como faz para mim renovar minha habilitação. Tudo isso a Anamarca vai te assessorar. Então, entre em contato agora mesmo, descreva aqui no episódio ou nas redes sociais nossas. Não deixe para depois. Aproveita que agora para julho a equipe da Anamarca estará em registro, tá? Realizando o curso de formação de condutores de Arraiz e Motonauta. Então, fica ligadinha, galera de registro e região aqui toda do Vale. Vem para registro nesse dia para poder estar fazendo o curso e estar conquistando a sua chá, tá bom? A gente vai passar um vídeo agora da Anamarca e já voltamos. Voltando agora, André, vamos falar desse material que você trouxe aqui para a gente ver, que é o seu livro, né? Sim. Primeiro livro seu? Primeiro livro, né? Esse livro nasceu também de uma necessidade. Por favor. A Pequena Rosa Vermelha. Olha só que legal isso aqui. Esse livro nasceu de uma necessidade, né? Nós não encontrávamos muitas histórias para trabalhar. E quando eu fiz esse primeiro chá de princesas na minha igreja, começou a vir muitos convites para ir em outras igrejas, né, e fazer a mesma proposta. E eu falava assim, gente, que história levar, o que eu vou contar, o que eu vou fazer? Aí surgiu essa história, tá? Essa história eu escrevi e ainda não tinha feito final para ela. Eu lembro que eu peguei minha filha na escola, minha filha sempre estudou onde eu trabalhava, né? Ela entrou no carro e eu falei, filha, a mãe escreveu uma história, presta atenção. E comecei a contar para ela. Eu falei assim, mas falta o final, né? E ela falou, mãe, dá para acontecer, dá para fazer assim, assim, assim. Eu não vou dar spoiler. Né? Tem que comprar o livro, né? Isso que é demais também, né? E aí, eu falei, uau, é isso mesmo, né? Então, nós fomos ajustando. E aí, isso foi em 2017. 2018, 2019, eu passei em muitos lugares. Teve um boom, assim, nas igrejas, fazendo o chá de princesas, né? Levando prevenção, levando cuidado com o corpo. E eu saí bastante, né? Eu mandei fazer uns visuais bem grandes de filtro, sabe? Quando foi em 2020, veio a pandemia. Sim. E eu lembro que fui chamada para uma live, fui convidada para falar sobre esse assunto. Contei a história, e aí apareceu uma pessoa lá, e isso assim, muitos amigos meus que conheciam a história, falavam assim, André, isso aí dá um livro. Eu falava, imagina, gente, né? Não, André, e pessoas que escutavam, né? Teve um amigo meu, psicólogo, amigas minhas, professoras, né?
E aí, em 2020, tô lá, fiz a live, aí uma escritora me procurou e ela falou assim, menina, você já registrou sua história? Você já pensou que isso daí dá um livro? Eu falei assim, já me falaram, né? E ela me apontou alguns caminhos, né? E aí nasceu. Ai, que Legal. legal. Aí gerei, em 2021, então... Mais um filho. E aí, em 2021, então, a gente fez o lançamento oficial do livro, né? E aí trata muito disso, né? Nessa parte O educacional. livro, ele traz resuminho exatamente breve, isso, um resuminho breve, né? Uma sinopse. Uma assim, sinopse. ele fala exatamente sobre o que eu falei para vocês, né? O número de abuso dentro de casa e por conhecidos é imenso. Então, ele traz a história de uma Rosa, que ela foi abusada no jardim onde ela morava. E o abusador era um conhecido dela, que ele estava ali elogiando, dizendo o quanto ela era bonita, fazendo propostas, né? E olha só, exatamente o que acontece com a criança. Ela era feliz, cantarolava todos os dias de manhã, e de repente ela começa a ficar triste, né? Ela começa... E tem alguém que percebe. Dentro da história tem alguém que percebe, que está Legal. atento e percebe, né? E uma outra coisa muito importante, um outro pilar muito importante de nós trabalharmos, eu falei para vocês sobre o autoconhecimento, né? Tanto das emoções quanto do corpo, Sim. né? Saber dizer o que está sentindo. Falei para vocês sobre os segredos bons, sobre os toques bons e os toques ruins, segredos bons e segredos ruins. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de trabalhar com eles é o amigo de confiança. Quem é o seu amigo de confiança? Se acontecer alguma coisa com você, para quem que você vai contar? Porque nem todos contam para as mães, né? Nem todos falam para as mães. Às vezes eles contam na escola, às vezes eles têm afinidade com a cozinheira, com uma auxiliar, com uma atendente, né? Às vezes com o professor. Por que a gente leva esse trabalho para as igrejas? Porque às vezes a criança tem afinidade com o professor da igreja e ele se sente na liberdade de contar. Então a gente trabalha quem é a pessoa de confiança. Então a gente fala que segredos ruins não devem ser guardados. E você pode contar para alguém da sua confiança. E é exatamente o que acontece no livro, né? A Flor conta, a Rosa conta, né? Acabou contando para alguém. Que ajuda, claro, né? E é uma linguagem para criança e para os adultos, né? Então, muitos pais contam as histórias para seus filhos, mas uma criança, minha intenção era assim, uma criança que pega, ela consegue ler, que sabe ler, né? Ela consegue ler e identificar a proposta do livro. Eu já trabalhei isso daqui, gente, até com 13 anos, e eles gostam da história. Tá? Mas é para o público infanto-juvenil. Tá? E agora, essa terceira edição, nós vamos ter um lançamento em breve, né? Esse mês ainda, nós vamos ter digamos assim, um relançamento, porque ela está com uma novidade, né? Em 2021 eu lancei e fiz, e eu tinha um desejo, porque a Rosa, ela canta, sabe? E eu falava assim, nossa, muitas pessoas compravam e falavam assim para mim, Andréia, como que é essa melodia, né? E existe uma melodia. E nos lugares onde eu ia contar a história, a minha filha ia e ela quem cantava, né? Desde pequenininha. Que bonitinha. E aí agora, olha só o que acontece, agora tem um QR Code. Chique! Esse daqui chegou agora, essa semana, um livro. Então tem um QR Code, e aí a hora que você está contando a história, você pode parar aqui, apontar seu celular aqui, né? A câmera do celular, e você vai ouvir a melodia. E quem é que está cantando? A sua filha? A minha filha. Parabéns! Que maravilha! Ai, que linda! Excelente ideia, Nossa! Então tem quatro espaços aqui, né? Inclusive aqui no final. É uma música que fala do segredo que não deve ser guardado. E finaliza assim. Ah, que lindo! Nossa, que delícia! Usando a tecnologia, né? Exatamente. O livro também, né? Porque né, a criançada às vezes não quer ler o livro, né? Sim. Mas aí você fala, tem um QR Code para você poder interagir ali, entender. Bela sacada, bom. E se a sua filha cantando, como que é essa sensação de ter esse trabalho incrível com a sua filha junto? Gente, é uma conexão, né? Ela então, seu olhinho brilhando já mudou, entendeu? A conversa até mudou, o clima mudou aqui, já abriu, a Rosa cantou. Minha herança, né? A minha filha, ela me acompanha, como eu disse para vocês, né? Desde pequena, assim, e ela vibra com tudo isso também, que legal. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer, nós estávamos na pandemia, em 2021,
21, né? Não tinha acabado ainda. E aí fiquei naquela, faço ou não faço o lançamento do livro? Faço ou não faço? Gente, mas ela tava com o quê? 10, 11 anos? Ela disse, mãe, você precisa fazer o lançamento desse livro, né? E até ela disse assim, ela é muito tímida, né? Ela disse assim, se a senhora fizer o lançamento do seu livro, eu toco o ukulele no lançamento. Artista nata. Exatamente. Da Artista, família. educadores, todo mundo comunicador. E como que vai ser esse lançamento? Você já tem data, local, vai ser aqui no Vale, as pessoas vão poder ir, as pessoas vão poder comprar, as pessoas vão poder ouvir a sua filha cantando. Sim. Vamos lá. Olha, a gente vai ter um lançamento agora, dia 20 de maio. Ó, vocês vão ser os primeiros a estar sabendo, Que né? chique! Olha Dia só, 20 de maio. lançamento aqui no programa. Desculpa aí, gente. Exclusivo. Exclusivo. Põe na tela aí. Exclusivo Pode Vale. Nós ainda não divulgamos, né? Está sendo feita a arte da divulgação, mas dia 20 de maio, nós vamos estar fazendo lançamento na Unisep, né? Eu vou dar uma palestra para legal. os universitários e nós vamos lançar lá o nosso livro. Ai, parabéns. Qualquer pessoa pode ir? Pode, eu vou colocar no meu Instagram, né, um formulário, e a pessoa que estiver interessada é só preencher, né, e aí... E depois, vai lá. quando ela quiser também adquirir o livro, a pessoa não pode, ela pode te procurar, ela pode entrar no site Isso. da editora. Em breve vai estar na Amazon, né? Mas por enquanto a compra é comigo. E um lugar onde fica aqui é na loja SOS dos Fogões, né? Ah, perfeito, muito bom. Ali é um ponto onde a gente tem os livros ali, né? Loja do meu esposo. Isso aí, legal. Família toda envolvida. Parabéns para a família. Jeito, né? Tem que estar todo mundo junto. Se alguém quiser o seu livro para distribuir, para deixar um ponto também, se alguém aqui na cidade, quem estiver assistindo, se interessou pelo assunto, uma empresa, uma loja, viu que é importante, quiser contribuir, ela pode colocar na loja dela, entrar em contato? Pode, com certeza. E a nossa intenção, o meu desejo era poder distribuir isso daqui gratuitamente, sabe? Porque a gente sabe da importância disso. Já teve crianças que relataram abuso, por exemplo, colegas de trabalho, né, colegas da mesma profissão que trabalham com a prevenção, relataram o abuso, a colega foi fazer uma oficina na escola e a criança relatou o abuso. Então, acontece muito dessa escuta, aliás, né, da escuta especializada é o adulto quem faz, né? Mas esse relato espontâneo, sabe? Acontece muitas vezes, né? E assim, o meu desejo era poder, né, distribuir a criança, de repente ler e falar assim, nossa, eu estou nessa situação, eu preciso pedir ajuda para alguém, né? Eu não posso permanecer dessa forma. Mas a gente ainda não consegue. Então, mas se alguém tiver interesse, tá? Que alguém tiver, né? Sim. Você em casa, empreendedor, empresário aqui do Vale, você educador, quiser, quem sabe, não só levar para vender, mas investir também numa próxima edição, né? Quiser colaborar, quiser ajudar, né? Com certeza. Tem uma escola privada, principalmente, tem recursos, levar isso para dentro da escola, leve isso para dentro da sua escola, do seu trabalho, da sua comunidade. E Andréia, falando, né, agora dessa parte mais grandiosa do mês, né, que vai tomando essa forma toda durante todo o mês, como você vê o trabalho, né, da parte pública, né, das prefeituras, como que você analisa um pouco essa questão, a atuação delas? A gente ainda nós ficamos meio que travados ainda em algumas questões, né? Eu sei que acontece a passeata, né? A caminhada. Semana passada eu estive num seminário que aconteceu aqui no Vale do Ribeira, né? Na saúde, sobre as violências de forma geral, né? Então, assim, mas a gente precisa fazer mais e mais ações, né? Então, eu tenho entrado em contato com alguns vereadores, tenho estado em contato com alguns políticos para ver no que a gente pode alavancar, porque a gente tem muito ainda a alavancar, a crescer. Se a gente pegar a saúde, né, os conselheiros tutelares, os assistentes, eles sofrem muito ainda com essa demanda, né? É muita coisa para se fazer e às vezes falta um pouco de cada coisa, faltam recursos, né? Então a gente precisa alavancar ainda nisso, né? Aqui o que a gente tem conhecimento é que assim, alguns lugares trabalhado, algumas escolas trabalham essa temática, né? O ano passado eu tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal e falei da relevância disso, e aí então hoje nós temos a lei do Maio Laranja,
né? Mas essa lei precisa ser colocada em prática, né? E a gente seguir avante para levar essa informação. Acho que, né, acho que aqui na região também, né, no verão, época de bastante movimento nos lugares, né, eventos públicos. Muito região turística, né, vem muita gente fora. Isso né? mesmo, Então, assim, nós precisamos, aproveitar isso, esse volume de sempre. pessoas, né, igual você falou do evento de Cajati na praça, achei incrível. Sim, sim. E quantas, todas as cidades do Vale, em uma praça que tivesse algo assim, Exatamente. né, esse esclarecimento seria excelente. Seria excelente, né? Mas a gente acredita muito, né? É isso que eu falei para vocês. A gente tem buscado algumas parcerias, né? E eu acho que é só o início de um movimento. Né? É uma causa que é um pouquinho esquecida. Né? Eu estive conversando já com alguns conselheiros e tudo mais. Então a gente sabe da demanda deles, né? Do desejo que eles têm de fazer a causa, de melhorar todo esse cenário. Mas existem coisas que não dependem só de quem está ali, né, à frente, né? Mas a gente acredita muito. E eu digo assim que se nós trabalharmos bastante aqui do lado de cá, na prevenção, na outra ponta, vai reduzir bastante. Com certeza, com certeza. Nossa, Andréia, que demais. Eu estou muito feliz de ouvir você. Eu já estava muito feliz de reencontrá-la como uma amiga, uma pessoa aqui do Vale. Muito feliz de te ouvir, de conhecer o trabalho que você está desenvolvendo, a sua didática, a sua forma de lidar com tudo isso. Saber principalmente da sua família, parabéns, parabéns, sabe? Você e sua família, vocês arrasam, né? Obrigada. E quando você está com a sua família, você está aqui no Vale, além de todos esses trabalhos, quando você descansa, né? Porque esse programa aqui a gente traz todo tipo de informação que venha nos acrescentar, que venha nos fazer crescer como pessoas e comunidade, né? E o turismo, o passeio, o lazer, né? Tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida mental, prevenção e cuidado, né? Eu e o Douglas, a gente sempre fala aqui que a gente tem um privilégio de estar numa região que não está imune a problemas, mas é muito menor do que outros lugares que a gente vê por aí, né? Então, viver aqui no Vale é um orgulho. E como? Né? E como que é seu orgulho? Onde é que vocês passeiam? O que que vocês fazem aqui no Vale? Bom, meu Porto Seguro é a minha casa, né? A gente ama estar em casa, né? Então, quando eu estou nas viagens, trabalhando, né? Eu estou em casa. Mas bananinha frita, né? Da terra, banana da terra. Que dá, mas tem alguns lugares, sim, que a gente gosta muito, né? Esse contato com a natureza é maravilhoso, né? Então, teve passeios muito marcantes que nós já fizemos, tipo em Eldorado, né? Lá na caverna. Incrível, né? Mas hoje, assim, onde eu gosto muito de ir são em pesqueiros, né? Então, aqui na região. A região tem bastante registro também, então realmente são lugares agradáveis, realmente para a família, né? Momentos ali bem de família, né? Então você já sabe, galera, sexta-feira à noite, está assistindo o Pod Vale e já arruma a malinha, as suas coisas, vamos curtir, vamos turistar. A dica da André é boa, quer ir num pesqueiro, ó, brincar ali, se divertir fazendo a pescaria, se alimentando. Hoje os pesqueiros têm outras atividades, não é só também você ir lá só para pescar. Então a gente sabe que... Para comer, que é muito bom, comer, gente. Então, almoçar na pesqueira é bom demais. Bom demais, né? Então fica aí a dica para vocês. Então bora turistar, bora sair de casa, vamos curtir, né? E vamos também, responsabilidade, trazer um pouquinho, cada um aí fazendo sua parte de um pouquinho que a André falou, né? Tanto os pais como os órgãos públicos, né? Os familiares, a sua comunidade, seu bairro, sua rua, né? Tem que tomar esse cuidado, tá prestando atenção nos nossos jovens, nas nossas crianças, para a gente sempre tentar trazer, fazer um Vale do Ribeira melhor, um estado de São Paulo melhor e um mundo melhor, né? Então, assim, fica esse recado muito importante, né? Então, preste atenção em todas essas ações nesse mês de maio, tá? Como a André falou, não é só o mês de maio, né? Mas fortalecendo esse movimento, né? Vamos colaborar, divulgar o Maio Laranja. Então, você que está vendo nas redes sociais e não sabia o que significava o Maio Laranja, está aí. O Pod Vale trouxe essa informação para você através da Andréia. Então, fica ligado, acompanhe tudo isso. E, Andréia, queria primeiro agradecer, né? Te rever, é um prazer. Deixar também aqui um abraço, né? Pro irmão dela, o Anderson, né, nosso querido Buiú, grande parceiro aí que esteve comigo em várias situações, a gente tem bastante história junto aí, já esteve aqui com a gente também,
lá na primeira temporada. Buiu, tem que voltar aqui uma hora também. E também agradecer o nosso querido Irineu Roberto, que, né, nos uniu para esse dia, fez a ponte para a gente estar aqui hoje, então, com a Andréia. Então, Irineu, obrigado por também estar trazendo esse conteúdo, trazendo a Andréia para poder trazer esse conteúdo maravilhoso para a gente aqui, de muita informação, né, para toda a população e para toda a galera que curte o Podvale. Então, Andréia, obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui conosco, é muito prazer. Gente, a alegria é minha, né? Poder falar sobre esse tema. Muitas pessoas não querem saber, não querem ouvir, não querem mexer naquilo que está quieto, né? Mas é uma alegria poder contribuir e trazer essa informação para todo o Vale, né? Para os pais, né? Para as instituições, para profissionais, né? Quando ela me perguntou, né? Hoje você tem uma empresa assim, eu sou profissional, estou terminando mais uma pós-graduação nesta área, né? Legal. Trabalhando prevenção, educação emocional e educação preventiva, né? Então, estou encerrando mais uma pós-graduação e a gente não para de estudar porque a gente quer fornecer o melhor, a gente quer servir com excelência e quer fazer um trabalho de excelência. Então, muito obrigada pela oportunidade. Deixa suas redes, contato, como é que a pessoa faz para adquirir Sim. tanto livro, para pedir os serviços, para se orientar. Ok. Andréia Marcos Martins, né, no Instagram. Tem o Facebook, mas hoje em dia o Facebook é pouco utilizado. Mas né? direto pelo Instagram. Direto pelo Instagram, para compra de livros, ou também pelo meu WhatsApp, tá? Pode falar o número? Pode, Claro. vontade. 13 99701 4328. E aonde encontra o livro aqui em Registro? Comigo. A loja SOS dos Fogões. Descida da rodoviária, Rua Meraldo Prévide. Então já sabe, né? Tá no centro da cidade, lembrou, pô, eu vi lá no Podvale, quero comprar, já vai ali rapidinho, acesso fácil ali, então já compra o livro também para você ter em casa, para suas crianças, para seus vizinhos, né? A comunidade do bairro, da vila, né? Como popularmente também falando, ou da quebrada, né? Aí fica da forma que você queira interagir com a galera da sua cidade, do seu bairro, então busque, né? Sempre importante a gente buscar informação. Aqui a gente também tenta trazer não só entretenimento, turismo e lazer, mas também um pouquinho de informação em várias áreas, como vocês que nos acompanham aqui na Ira já sabe que a gente sempre está trazendo pessoas que fazem pelo Vale e que fazem pelas pessoas do Vale também. Então, é isso aí, galera. Agradecendo novamente a Andréia, agradecendo a Ira. Obrigado, Ira, mais um episódio. Excelente programa, hein? Da hora. Incrível. Um assunto muito relevante, muito bom, né? E é isso aí, galera. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. Bora turistar, conhecer o Vale do Ribeira. Um grande abraço a todos. Valeu!